Olá, meus queridos amigos criptoinvestidores e criptoinvestidora. No vídeo de hoje nós iremos tentar fazer uma análise tanto macroeconômica quanto uma análise on-chain para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre o atual cenário e também como nos posicionar. Então fique atento aí e bora pro vídeo. E para começarmos aí a nossa análise, nós iremos fazer uma análise macroeconômica. E é claro, para a gente analisar a macroeconomia, a gente tem que analisar o mercado americano, o pai de todos os mercados. E para a gente fazer uma análise macroeconômica, iremos ver aqui os principais indicadores que a gente tem que ficar atento, porque qualquer variação aí nesses indicadores, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, eles podem impactar diretamente todos os mercados, tá? Quanto de cripto, quanto o mercado de ações. Então, o primeiro indicador que a gente tem que ficar muito atento é o GPD americano. O GPD basicamente é o PIB trimestral americano. Então, se o GPD vem positivo, significa que o PIB cresceu, e se ele vem negativo, como ele veio, significa que o PIB está contraindo. Então, a gente pode ver aqui que o PIB americano contraiu aí no primeiro trimestre, Então, um número muito negativo, E isso fez aí com que o mercado gerasse uma grande dúvida, Porque a inflação está muito alta e o PIB está contraindo, ou seja, nós estamos em um cenário de estagflação, que é o pior cenário macroeconômico possível. Então isso faz com que o Fed fique muito encurralado, porque se ele sobe os juros, ele ajuda a controlar ainda mais a economia, porém a inflação está muito alta e isso faz com que a classe mais baixa seja muito afetada pela inflação. Então o Fed está em um cenário extremamente complicado, por isso que é importante a gente ficar atento a esses indicadores. Então uma variação positiva aqui no GPD pode dar aí um pouco mais de fôlego para os mercados, mas se ele continuar a vir negativo, isso pode ser muito prejudicial e o mercado pode continuar a cair. Outro dado aqui muito importante é o desemprego americano. Por que a gente tem que olhar isso? Porque o desemprego americano ele está aí muito próximo aí das suas mínimas históricas, que foi antes da pandemia, E isso faz com que o Fed ele tenha mais espaço para subir os juros, Porque se a classe baixa ainda tem emprego, consegue trabalhar, isso faz com que ele possa subir aí os juros, Então ele vai fazer com que mais as empresas sejam exprimidas, Porque com o aumento da taxa de juros, o crédito fica muito caro, E se o crédito ficar caro, as empresas ficam menos dispostas a tomar crédito, Isso faz com que tenha menos dinheiro rodando na economia e isso diminui a demanda, Então, com o desemprego baixo, o Fed ainda tem um pouco mais de espaço para continuar a subir esses juros. E o outro dado, é claro, muito importante é a inflação, porque a gente tem que ver aí se essas altas na taxa de juros elas estão impactando diretamente a inflação. É claro que isso também depende muito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas o aumento nas taxas de juros tende aí a fazer com que diminua a demanda porque tem menos dinheiro rodando na economia, Então, aí uma política de aperto monetário, uma política contracionista. Então, outro dado que a gente tem que ficar muito atento aqui é a inflação americana, que como a gente viu, ela é a maior aí dos últimos 40 anos. Desde 1980 a gente não via uma inflação tão alta como atualmente. Então, basicamente, são esses indicadores que a gente tem que ficar atento e qualquer variação aí, como eu falei, tanto positivo quanto negativo, pode impactar diretamente os mercados. Então, vamos aí olhar os indicadores on-chain. Vamos aqui para o relatório semanal da Glassnode, E o primeiro indicador aqui é um indicador de fundos de mercado. Então, ele tem aqui basicamente 5 níveis de fundos de mercado, 5 indicadores diferentes. São diferentes pisos do mercado, onde o mercado pode atingir. Vamos até abrir aqui uma nova guia para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente pode ver aqui que a gente já chegou no penúltimo nível, que é aqui 0,6 vezes a média móvel de 200 semanas. A média móvel de 200 semanas, essa linha azul, a gente já ultrapassou ela e estamos aqui no terceiro nível, quase chegando no último. A gente pode ver aqui que apenas 3% dos dias a gente chegou a ultrapassar esse nível aí deste indicador. Então, apenas 3% dos dias a gente ficou abaixo desse indicador. A gente pode ver aqui que o último nível está nos $17.500. Então, basicamente, de acordo com o indicador, este seria o nível mais baixo que a gente poderia chegar neste bear market. Então, esse indicador mostra que a gente está muito próximo do preço mínimo que a gente pode atingir nesse bear market. Não significa que o mercado irá voltar a subir neste momento. Pode ser que o mercado fique em uma lateralização de queda aí por mais alguns
alguns dias, mas eu acredito que ultrapassar essa faixa dos 15 mil dólares vai ser muito difícil, ou seja, a assimetria do mercado está começando a ficar cada vez mais positiva, porque o seu risco de comprar em um momento como esse vai se tornando cada vez mais baixo, porque a gente está em preços muito descontados. Outro indicador interessante é que o Accumulation Trend Score, né, ele mostra qual é a força de acumulação atual do mercado. A gente pode ver aqui que a gente está muito próximo de que é a força máxima, né? Então, aí, desde o colapso da Terra-Luna, os investidores vêm acumulando bitcoins. E isso é muito importante aí para a consolidação do preço, para que depois venha um mercado de alta. Outro indicador aqui, o Reserve Risk, né, ele mostra qual é a força da atividade de holding, né? Se os investidores estão holdando ou se eles estão ali vendendo as suas criptomoedas. E ela atingiu a mínima histórica, significando que o holding nunca esteve tão forte, né? A gente pode ver aí que a convicção dos investidores de longo prazo ela continua alta, porque eles continuam holdando aí as suas criptomoedas, não estão se desfazendo delas. Outro indicador aqui, o Dormance Flow, né, que ele basicamente vai pegar se as moedas estão ficando cada vez mais em dormência, ou seja, se elas não estão sendo movimentadas, se elas estão envelhecendo em carteira, né? Então a gente pode ver aqui que a dormência atingindo aí mínimas históricas também, significando que as moedas estão cada vez com uma maior dormência, ficando cada vez mais tempo nas carteiras, sendo menos movimentado por aqueles investidores de longo prazo, elas estão ficando cada vez mais velhas. Outro indicador aqui que eu acho muito importante a gente ver, esse aqui é os long term holders, né? Então, o que é classificado como long term holders? São investidores, né, que estão investindo há mais de 6 meses. Né? Então, se uma pessoa ela segura um Bitcoin por mais de 6 meses, ele é incluso aqui nos long term holders como investidores de longo prazo. A gente pode ver que houve aqui uma queda, mas eu acredito que é muito por falha da forma que esse indicador, né, ele é montado, porque apenas 6 meses não pode ser considerado como um investidor de longo prazo. Né? A gente pode ver aí a quantidade de Bitcoins detido pelas pessoas tem mais de 6 meses, né? Ela teve aí, né, uma contração, ou seja, essas pessoas elas estão vendendo os seus bitcoins. A gente pode ver aqui que teve uma alta e aí nos últimos meses aí essas pessoas começaram a se desfazer. Então são basicamente 6 meses atrás são pessoas que compraram lá no topo, né? Então são pessoas que estão com um prejuízo muito grande e agora estão capitulando. Então a gente pode ver aí a falha que aquele indicador possui e aqui a gente pode ver por que aquele indicador ele está mostrando, né, que os investidores de longo prazo estão se desfazendo das suas criptomoedas. E é muito por conta aí dos investidores que compraram lá na alta, né? E se a gente pegar aqui os investidores com mais de um ano, a gente também teve aí uma contração na quantidade de moedas detidas por essas pessoas e também são pessoas que compraram lá no topo do ano passado, né? Então, outra falha que tem nesse indicador, a gente precisa pegar tempos maiores. E a gente pode olhar aqui, né, os investidores que têm mais de 2 anos segurando bitcoins. A gente pode ver aí que ele não teve nenhuma movimentação, né? A variação líquida está praticamente nula, né? Então a gente pode ver aí que os investidores basicamente estão esperando para ver o que vai acontecer aí, principalmente com o cenário macroeconômico, para que eles possam tomar uma decisão. Então a gente também não vê também um forte acúmulo aqui e também não vê que eles estão se desfazendo de suas moedas. Então outro indicador aqui muito importante para a gente entender, né, o que os investidores mais antigos estão fazendo. Então, eles basicamente estão aguardando como será o atual cenário. Né? Agora vamos aqui para mais alguns outros indicadores. Né? Esses aqui basicamente são indicadores de fundo de mercado, né? Indicadores cíclicos, né? Que é proposto aí pelo CEO da CryptoQuant, né? Que é a segunda maior plataforma de análise on-chain do mercado. E a gente pode ver aqui, né, que basicamente todos os indicadores aqui mostram que a gente está muito próximo do fundo. Né? Então, é um momento que eu acredito que a gente tem que começar a investir sim, né? Tem que começar a acumular um pouco de criptomoedas, né? Principalmente focando em Bitcoin e Ethereum. Né? Porque essas são oportunidades que não aparecem sempre, a gente nunca sabe quando vai ser o fundo. É claro que ainda há espaço para que a gente caia um pouco mais, como a gente viu lá até os 15 mil dólares, né? Mas a gente não sabe se realmente o mercado irá cair até lá. E se você ficar esperando para comprar nos 15 mil dólares, pode ser que o mercado não chegue lá e ele suba e você não pegou ele. Né? Então, por isso que é importante a gente ir fazendo os aportes periódicos. E eu acredito que a gente vai ter uma boa janela para fazer aportes aí, porque vai demorar um pouquinho para o mercado voltar a subir. Né? A gente precisa que o cenário macroeconômico melhore.
né? Enquanto ele continuar aí nessa estagflação, a gente vai estar em um cenário pessimista, né? Então pode ser que a gente tenha uma janela muito grande para continuar acumulando, né? E quem é investidor de longo prazo, esses são os melhores momentos para se estar investindo. Claro que não é muito bom para o ego, que a gente não vê, nós só vemos o nosso patrimônio se desvalorizar, mas quem pensa a longo prazo vai ter uma grande janela aí para acumular ainda mais. Então a mensagem final é que sejam cautelosos, invistam, né? Não vá com tudo agora, mas sim é uma boa oportunidade. Não percam uma oportunidade como essa, que não é sempre que ela aparece.